Simbora, minha gente, rumo à excelência em busca de um novo agro, uma mentalidade empreendedora e sustentável. No programa de hoje nós vamos responder algumas perguntas como: será que eu estou adubando quando não deveria adubar? Gado a pasto é mais barato mesmo? Será? Esses e outros questionamentos aqui no Novo Agro que começa agora. Paixão é paixão e negócio é negócio. Nem sempre o tipo de criação que você gosta é a que vai vingar na região onde você mora. Nem sempre o tipo de medida que você toma é a que representa uma real economia para o seu bolso. Tá parecendo charada, né? E a gente vai desvendar tudo isso agora no quadro de entrevista. Eu recebo o engenheiro agrônomo e consultor em gestão agropecuária, Márcios Graco. Márcios, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com você, Júlia. A gente sabe que você, enfim, viaja muito, trabalha muito, então eu estou muito honrada e por isso a gente vai fazer um programa especial com você para fazer valer a pena. E olha só, lá atrás, falou lá atrás que antes do programa começar, você estava dizendo que não se considera um especialista. Eu discordo, falo para quem está em casa que eu discordo disso, porque você tem mestrado, enfim, já estudou pra caramba, está sempre em campo. Eu te considero um especialista, quero ver você sair dessa enrascada. Fala do seu trabalho pra gente. Na verdade, eu não falo das minhas especializações porque eu não quero transmitir uma imagem de um trabalho já pronto. Eu faço a gestão agropecuária. Então, se de repente eu me auto-intitular especialista em manejo de pastagem, apesar que eu já trabalhei muito com isso e trabalho, tenho especialização em nutrição de solos, nutrição de plantas, se eu vender a imagem que eu sou especialista em manejo de pastagem, fico muito atrelado a ser praticamente obrigado a chegar numa propriedade nova, um começo de trabalho e ter que mexer com a parte de pastagem. Não estou falando que não é necessário, mas às vezes não é a prioridade para aquele produtor. Por exemplo, a gente chega numa propriedade, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. Diagnóstico técnico e financeiro e de índices de produtividade, de produção e produtividade. Então, se você chega numa propriedade, faz um diagnóstico, você constata que aquele produtor em si tem uma lotação em unidade animal baixa, vamos dizer 0,8, 0,7 unidade animal por hectare, e você se intitulou como um especialista em manejo de pastagem, você não vai ter muito o que fazer para você melhorar o fluxo de caixa dele em termos de manejo de pastagem. A não ser que a pastagem seja muito suja, que aí a gente precisa interceder com um herbicida para não enjuquirar, né, para não sujar, para não virar árvore, né? Mas assim, em termos assim, vamos fazer adubação? Ué, por que nós vamos adubar se você tem uma lotação tão baixa, né? Então vamos melhorar o seu fluxo de caixa. Talvez não seja a hora ainda de você fazer alguma intervenção em pastagem. Pode ter outras opções. Você pode, poxa, você tem aqui X garrotes aí pronto para ser abatidos. Então vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer um semi-confinamento, um confinamento, como que nós vamos fazer para melhorar o seu fluxo de caixa, para melhorar a sua rentabilidade. Então não necessariamente você vai entrar com alguma especialidade, mas sim em cima do diagnóstico você vai ver para aquele determinado produtor, para aquela determinada época, para aquela região, quais das técnicas, né, que são muitas hoje, que vai se encaixar para aquele produtor. Ô Márcios, me diz uma coisa, existem às vezes algumas máximas no campo, máximas que às vezes a gente acaba tomando como verdade. Uma delas é: produzir a pasto é sempre mais barato ou não? Ou a gente não pode ter isso como uma verdade absoluta? Não pode ter como uma verdade absoluta. É uma ferramenta excelente, é uma ferramenta complexa, você produzir bem a pasto é complexa, é necessário na maioria das propriedades, né? Depois eu explico o porquê na maioria das propriedades você saber manejar seu pasto, aumentar a sua lotação, mas dependendo da época e da situação, se torna mais barato você produzir no confinamento, por exemplo. Mas é mais barato? Não. Você vai ter um investimento maior. Porém, isso vai ter um retorno mais rápido. Então, a gente tem aquela filosofia, né?
lucro máximo ou custo mínimo. Então, se você pega, vamos assim fazer uma hipótese, um animal de 250 quilos, 260 quilos, dezembro, pastagem bem manejada, lotação 3 UA, 3,5 UA, 4 UA, ganhando sem nenhuma suplementação, 700, 800 gramas por dia, num sistema de pastejo rotacionado, essa arroba saiu muito barata. Por quê? Porque é um animal que ele vai responder muito àquele teor alto de proteína do pasto, né? Então, em ganho de peso e um custo baixo, essa balança vai estar extremamente favorável. Porque é um animal é um animal com peso que ainda a taxa de conversão dele a pasta é boa, né? Por exemplo, assim, um bezerro, né? Um bezerro ele tem uma taxa de conversão de 3 para 1, ou seja, ele come 3 kg de matéria seca para converter em 1 kg de ganho de peso. Um boi, na terminação, isso aí vai para 5, 6 para 1. Então é um animal que ele precisa comer mais para converter, precisa de mais energia e menos proteína. Então, se você pega uma garrotada nova que está num sistema de ganho de rotacionado com alta proteína, ela está ganhando peso e com um custo baixo. Vamos dizer assim, não é baixo, porque quanto mais animal você tem também a sua lotação maior, você tem que investir em animal, em adubo e tal, mas essa balança fica extremamente positiva. Agora, se você pega, vamos dizer, final de abril, né, começo de maio, um animal, 13, 14 arrobas, e aí você fala, não, eu fiz uma estratégia de diferimento de pasto, de reserva de pasto, vou manter esse animal a pasto, com proteico, para abatê-lo lá para janeiro, fevereiro, a taxa de conversão desse animal vai ser menor. Se você fizer um comparativo nessa época, com você pegar esse animal, fechar, confinar e você realizar em 90 dias, aí você vai ver que nem sempre, nem em todas as situações, o pasto é mais vantajoso. Ou seja, ali, um animal que ia demorar mais 8, 9 meses para abater, eu vou abater em 90 dias. Eu livrei o meu pasto, eu antecipei o abate desse animal, diminui minha lotação. E acontece o seguinte, quando você põe o financeiro, o valor investido nesse boi que você ia matar, depois de mais 5, 6 meses no pasto, riscos embutidos, quando você põe o custo de oportunidade do pasto, porque aquele animal, ele está a pasto, mas ele tem um custo. Custo de oportunidade de arrendamento, 20, 25 reais, 30 reais, depende da região, um garrote, mais o custo de funcionário, mais o custo de mineralização. Então você vai ver que esse animal custa 50, 60 reais por mês. E se você ir ganhando ali, dependendo da sua suplementação, dependendo se é proteico, se é ração, o consumo da ração, mas você vai ganhando ali 1,1 kg, 100, 200, 700 gramas, 800. No confinamento, ele vai ali, você vai partir para 1,6 kg, 1,7 kg de média, realizar o seu investimento e fazer o giro. Então, nesse caso, por exemplo, o confinamento, estrategicamente, é melhor do que a pastagem. Então, não existe aquela regra, o pasto é melhor, o confinamento. As tecnologias estão aí para ser usadas, utilizadas, mas elas têm que ser bem utilizadas, entende? Você tocou em outro ponto, né? Hoje se fala muito em tecnologia, a gente tem muita informação. Como lidar com esse mundaréu de informações? É muito pertinente a pergunta, Lilian. A acessibilidade hoje, ela é muito fácil. Nós estamos aqui, nós estamos falando sobre técnicas. Você entra na internet, milhares de vídeos, milhares de publicações. Todas elas, a grande maioria, são pertinentes, são interessantes, mas o excesso de informação, às vezes, para o produtor que não tem uma assessoria ou que não tem uma informação, ele pode atrapalhar. Porque às vezes vai fazer, digamos, a coisa certa, mas para a coisa errada, né? Exato. Tá ali, a coisa certa para uma atividade que não é compatível com aquilo que está sendo explicado. Exato, é uma atividade que ela é comprovada, testada, que tem resultado, mas para ele às vezes não se encaixa. Vamos dizer, uma IATF, né? Quando você insemina os animais ali com um animal Angus, né? Que hoje a carne
mais valorizada, é o que o mercado quer, né? Márcio, como a gente fala para o pessoal da cidade também, e a TF, me corrija se eu estiver errada, inseminação artificial por tempo fixo. Exato, é isso? exato. Então você vai sincronizar as fêmeas, o cio das fêmeas, fazer a inseminação dela no intervalo definido, né? Então, vamos dizer, elas vão parir tudo junto com um sêmen de alta qualidade. Porém, quando esse animal, essa fêmea zebuína, parir um animal de cruzamento de origem europeia, o que esse animal ele é mais exigente. Então, vamos dizer, você fez tudo certinho, foi ali, olhou a informação que é excelente, IATF, vamos fazer, porém, a vaca pariu, não tinha comida suficiente para ela amamentar o bezerro, nem depois, com o tempo, não tinha pasto para o bezerro comer, né? E aí o que acontece com esse animal? Ele vai sentir muito mais do que uma raça zebuína pura, né? Vamos dizer, com uma fêmea nelorada com um animal PO. Porque até o zebuíno ele consegue ganhar, perder, depois ele recupera. Esse animal, que ele tem um potencial de ganho de peso maior, por causa da heterose do cruzamento entre zebuíno e os bois europeus, os touros europeus, raças britânicas, por exemplo, ela faz com que esse animal tenha um potencial de ganho de peso maior. Porém, você tem que desenvolver esse potencial. Se você não desenvolver esse potencial, ele vai te custar mais caro e não vai te dar o retorno que você esperava, entendeu? E pelo contrário, ele vai virar o chamado tucura. O que é tucura? Tucura é um boizinho feio que às vezes aqueles tatu com cobra que o pessoal da leiteria antigamente tinha, aquela boiada. Aí você foi lá, vai chamar lá o pessoal e fala, ó, isso aqui eu comprei esse sêmen, que o cara vai olhar, pô, mas isso aí não precisava. Ó, pra quem é da cidade, hein, ó, quer chamar alguém de feio, fala tucura, pronto. Eu tenho até um amigo da faculdade lá, que o apelido dele é Tucura, que ele é peludinho, então a gente chama ele de Tucura. Então você fez um investimento todo para no final você tirar um tucura que não vai ter valor, porque ele não vai ter um potencial mais grande de peso, que ele não consegue recuperar. É igual uma vaca holandesa, ela tem potencial de produzir 50 litros por dia, sim, mas ela é mais exigente. Se você não for dar conforto térmico para uma vaca holandesa, se você não der o manejo, carrapato, vermífugo, se você não tem essa estrutura, pegue uma vaca girolanda, uma vaca menos exigente, que ela vai te dar um retorno maior. Por quê? Porque eu não tenho ainda a capacidade, a estrutura, o manejo correto para desenvolver o determinada potencial. raça. Exatamente, isso vale para a planta também. E vale também essa questão, então tem que separar a paixão de negócio, né? Exato. Ah, eu quero criar holandesa porque sou apaixonado por holandesa, mas como você falou, se não tem estrutura, acaba. Não adianta, e vale para tudo. E planta também. Planta também, né? A gente como agrônomo, você anda muito por aí você toda hora está se lançando híbridos novos, variedades e tal, né? Aí você chega num lugar, um pânico, né? Um colonião, que o pessoal falava, que é super exigente, e aí você vai num solo com uma textura de 15% de argila, 12%, e você forma de pânico. Esse passo, e não aduba, não corrige, esse passo vai durar muito pouco, ele vai degradar muito rápido, porque para aquela determinada situação, tipo de solo, sem grande manejo, sem alta fertilidade, seria melhor uma planta menos exigente. O que vai usar? Põe um andropógon, põe uma dictioneira, põe pastos menos exigentes, se você não for dar continuidade. Agora não, eu estou com um sistema de passeio rotacionado, estou com a saturação, com pH do solo correto, fertilidade alta, tudo perfeito, preconizo aqui 4 unidades animal por hectare, vou fazer adubação e vou dar sequência nisso, fiz 8 piquetes, ou no caso de leite, fiz 22 piquetes, aí sim, aí vamos, qual que é a planta aqui que tem maior capacidade de produção? É um mombaça, é um capim-elefante, é um tanzânia, é o zur, enfim, mas eu vou dar continuidade, aí sim, essa planta vai ter uma maior produção, ela vai conseguir produzir mais do que uma dictioneira, né? Porque não existe também uma coisa que às vezes me perguntam, qual capim tem mais proteína, qual que é melhor para engordar? Isso não existe. Qual que faz o gado produzir mais leite, de repente? Não existe.
todo pasto tem o seu manejo correto. Então, se você pega uma braquiária medícula, a altura de pastejo dela é 12, 15 centímetros. Se você respeitar a altura de entrada e de saída dessa planta, que aí vamos falar em dias, mas o correto não é dia, e sim a altura pré e pós-pastejo, se você respeitar a fisiologia dessa planta, ela vai te engordar um boi em peso igual engorda um mombaça. Qual a diferença? Que um mombaça, se você adubar, manejar, né, você pode chegar a ter 6, 7 UA por hectare, né? Produção de matéria seca. E a umidícola não, ela vai chegar ali nas 3 unidades animal, né? Vamos exemplificando, e você não, mesmo você adubando, ela não consegue produzir mais que aquilo ali. Mas o ganho de peso individual, o ganho médio diário, é igual. Então não existe capim com maior proteína, existe o manejo correto para cada pasto. Existe, todos eles têm potencial de engordar animal, têm potencial de tirar leite, mas vai no seu projeto, o que diferencia é a produção de matéria seca. Esse aqui eu tenho um máximo de produtividade de 40 toneladas de matéria seca, esse aqui ele vai chegar em 15. Então é a lotação que vai mudar, não é a qualidade dele, a qualidade é o manejo que é aquela história, é tratar o capim como cultura. Como cultura, quando tem possibilidade. Agora, depende ali do manejo, depende das suas condições, você pode intervir de uma maneira não tão intensiva, corrigindo algumas falhas com suplementação e o confinamento. Ou não, espera aí, eu estou aqui numa região, vamos falar, estou aqui em Jataí, Goiás, Rio Verde, Lucas, lá no Mato Grosso, uma região produtora de grãos. Eu estou com a minha propriedade aqui e o vizinho me ofereceu aí 10 sacas de soja de arrendamento na área, mas eu não quero ficar refém de arrendar 100% minha fazenda, eu quero continuar na pecuária. Então, o que eu vou fazer? Poxa, vou pegar um percentual da minha fazenda e vou arrendar para ele. Com quais as exigências? Eu quero que esse meu vizinho, ele vá rodando a minha fazenda de 3 em 3 anos, aí depende da combinação, daquilo que é bom para ambas as partes. Eu vou rodar essa agricultura dentro da minha fazenda. Para quê? Porque daí eu não preciso ficar tanto preocupado com manejo de pasto, com pragas. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouco a grade vai vir aqui e vai ter um plantio direto e a soja vai corrigir meu solo aqui e tal. Então, não preciso me preocupar tanto com o manejo, com a perpetuação, porque quando você quer produzir pastos, tem que pensar em que é uma planta perene. Tem um pasto aqui de 20 anos, não tem problema. Se estiver bem manejado, ele vai produzir igual, ele não tem tempo, o pasto. Aí, quando você entra com uma cultura intercalando, né, por isso que agora a gente faz bastante trabalho com integração lavoura-pecuária, você não fica tão preocupado com isso. Até eu estava com um cliente e amigo meu, né, porque a gente acaba ficando amigo, com o Carlos Henrique, essa semana. E a gente, como ele também entende muito de pecuária, ele é veterinário, ele é uma pessoa que entende, a gente estava na fazenda dele, fazendo água API, e ele me indagou, falou, Márcio, esse passo aqui é da recuperação. Eu falei, você está certo, da recuperação. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos recuperar, ele falou. Eu falei, pô... Tá brincando. Aí vamos gastar com herbicida aqui? Não, aí já fizemos as contas, tal, vamos fazer, né? Aí a gente foi rodando a fazenda, né? E aí, conversa daqui, conversa dali, fomos ver outros passos e passou o tempo, aí de repente ele olhou para mim e falou, mas esse pasto aqui, acho que ano que vem a gente já entra com milho aqui, não entra? Eu falei, entra, né? Nossa! Então não vou mexer nisso aqui. Então, a gente não precisou se preocupar tanto com... Por quê? Porque nós estamos com um sistema de rotação da lavoura, ali no caso é milho ainda, mas nós vamos plantar soja futuramente, em que a gente vai corrigindo as áreas. Então, aqui está sujo. Pô, o que tecnicamente a gente teria que fazer? Se a gente é um especialista em manejo de pasto, não, vamos utilizar aqui picloram com 2,4-D, vamos já o triclopira aqui e tal. Mas não, gente. Ali naquele caso específico, o ano que vem, nós vamos plantar milho ali. Então, não faria sentido. Nós iríamos gastar... Acabou com a brincadeira de vocês, é isso? Acabou. Então, a necessidade ali específica, foi pontual. Márcio, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, tá bom? Até já.
Você sabe o que é o Novo Agro? É um programa que mostra o trabalho do produtor rural com base na tecnologia, gestão e sustentabilidade para produzir mais com qualidade, além de preservar o meio ambiente. Entrevistas e análise do mercado agropecuário com quem entende do assunto e aponta soluções. Apresentação: Lilian Dias. Novo Agro, empreendedorismo e sustentabilidade. De volta com o Novo Agro, eu converso com o engenheiro agrônomo Márcio Graco, que aliás está uma conversa bastante gostosa, viu, Márcio? Bem descontraída. Obrigado. Vamos falar de adubação agora? Vamos. Tem produtor que sai adubando por aí sem precisar? Me conta direito essa história. São contas, né? Mais uma vez na gestão, né? Dentro do diagnóstico, chegamos no diagnóstico, temos um investimento disponível em compra de animais e estamos querendo aumentar a nossa lotação, né? E às vezes a gente chega lá no produtor e ele fala, eu quero aumentar a lotação. Eu falei, mas qual é a sua lotação? Pode ser que ele não saiba, então nós temos que fazer esses levantamentos. Agora, quanto que eu vou adubar? 200 kg de nitrogênio por hectare. É uma adubação? Está errada? Não. Mas a conta é diferente. Quanto eu tenho de animal para comer essa pastagem nesse período de 5 meses de chuva, 6 meses de chuva, dependendo da região? Olha, eu tenho 1000 animais aqui para colocar nesse sistema. São garrotes que estão bem homogêneos, você homogeneizou o lote, está tudo beleza. Tá, então você tem que fazer conta. Como você faz conta? Com análise solo. Nitrogênio não sai na análise solo, né? No caso específico nitrogênio, mas potássio, uma correção de calcário, uma correção com gesso, fósforo, isso tudo a análise solo nos fornece. Agora vamos dizer que está tudo isso corrigido e vamos travar no nitrogênio para não embaralhar a cabeça do pessoal de casa. Então, eu quero 5 UA por hectare aqui. Eu tenho dinheiro para o boi, eu tenho dinheiro para o adubo, está tudo certinho aqui, corrigido, pH, potássio, está tudo beleza. Então, a gente sabe, por exemplo, um animal, uma UA, ele come mais ou menos 2,3 a pasto, 2,4 peso vivo dele em matéria seca, 2,2. Então você faz a conta, você sabe que 1 kg de nitrogênio, ele produz mais ou menos 30 kg de matéria seca. Então se você tem 5 UA, aí você faz, cada UA, que são 450 kg de peso vivo, me come 9 kg de matéria seca e 1 kg de nitrogênio me produz 30 kg de matéria seca no ciclo. Então eu faço as contas, vejo quanto de matéria seca eu preciso produzir para alimentar essa lotação que eu preconizei e você faz a conta nesse intervalo aí de 5 anos e divide essa adubação, você parcela. Então aí você fez uma conta. Então, eu joguei, eu adicionei 150, 200 kg de nitrogênio e eu sei que esses X UAs que eu tenho aqui vai me comer isso aqui. Então aí você vai aferindo, adubação com a sobra da pastagem. Sobrou, faltou, você vai ajustando. Às vezes você precisa de mais animal, às vezes você precisa tirar. Né? E lembrando também que mais ou menos assim, uma conta é cada 1% de matéria orgânica que tem no solo te libera aí aproximadamente 20 kg de nitrogênio por ano. Então você também pode, nessa conta, aferir essa adubação. Então, dentro disso aí, com a necessidade, a gente faz a adubação da pastagem. Mas é com essas contas, não é aquela receita de bolo, como tem também muito quando você faz dieta, né? Nossa, o que você acha do bagacinho de cana Uai, depende, como é que você está o que você está fornecendo? Não estou fornecendo nada de fibra. Não, então o bagacinho é legal. Não, estou já dando 30% de silagem de capim. Então o que você vai fazer com o bagacinho ali, né? Entendeu? Então, tudo existe uma relatividade, né? Um balanceamento. Isso é um balanço. Balanço na adubação, balanço na dieta do animal. Vamos dizer, eu vi na televisão que tem um produtor lá no Tocantins que está engordando o boi com torta de algodão. Opa, então eu vou
nossa, ele está ganhando 1,7 kg lá com torta de algodão? Ô, beleza, vou comprar torta de algodão. Você está 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros numa algodoeira e do lado de uma usina que tem DDG de milho, né, que é um resíduo da produção de etanol de milho. Para que eu vou buscar aquela proteína lá? Vou usar o DDG que está aqui do meu lado. Claro. Então não tem receita de bolo. Né? Não tem, quanto que eu adubo? Espera aí, qual que é a sua análise solo? Espera aí, qual que é quantos animais você tem? Qual que é a perspectiva de produtividade? Isso aí são critérios. Aí, por isso que eu falo que não pode ter especialização. Você tem que ter a gestão da sua fazenda e a gestão dos seus animais. Digamos que quase me convenceu. Márcio, infelizmente o nosso bate-papo chega ao fim. Eu quero agradecê-lo imensamente e antes de você deixar os seus contatos, eu quero contar rapidamente uma história. Eu conheço o Márcio já há algum tempo do mercado, né? E nós tivemos aí a felicidade de estarmos no mesmo grupo de WhatsApp. E eis que ele falou uma coisa lá, né, acho que plantação e pecuária, e uma pessoa entrou corrigindo o Márcio. Não, você está falando de integração lavoura, pecuária e floresta. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, olha quem que ele está corrigindo. E o Márcio, assim, é de uma generosidade, uma humildade tão grande, que ele falou, amigão, obrigado pela dica, hein? Aí eu fui lá no privado, eu falei, olha, Márcio, e hoje eu compartilho isso publicamente, eu falei, olha, parabéns pela sua humildade, o conhecimento que ele tem, não sei o que estou dizendo, vocês viram agora, e ele foi corrigido ali no grupo, e ele não fez questão de falar que ele tem mestrado, que ele é isso, que ele é aquilo, ele não se considera um especialista, eu considero, enfim, e foi lá e ainda agradeceu pelo amigo. Acho que a gente vai fundo, acho que empreender, para você que está em casa empreendedor, acho que é humildade acima de tudo e este homem que está aqui ao meu lado é um exemplo. Muito obrigada e deixe seus contatos, Márcio. Eu que agradeço e a gente está aqui de passagem só nessa vida, nós estamos aprendendo sempre e transmitindo conhecimento. Meus contatos é o DDD 19, né, Piracicaba, é 997861972 ou no Instagram, Graco Consultor, no Instagram. O Novo Agro fica por aqui, até a semana que vem. Um abraço para você.